Depois ele vê a possibilidade. Opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Eu apoiei esse cara. Não tinha acusação nenhuma contra ele. Agora tem? Olha só, parece que o reino da falsidade gospel está em plena guerra civil, hein? De um lado temos o grande pastor Silas Malafaia, sempre com aquela postura de eu sou o dono da verdade. E do outro, o guerreiro de fé, Marco Feliciano, que também adora soltar umas frases prontas só para garantir seu lugar ao sol. Caio Fábio, sempre aquele profeta do caos, já tinha cantado a pedra há tempos, avisando que esse barraco de falsos líderes não ia acabar bem. E quer saber? Ele estava certo. Esses dois aí estão mais interessados em brigar pelo holofote do que em guiar o povo para a verdadeira fé. O Silas tinha feito o Jabes tirar a reunião de segunda-feira à noite que ele tinha lá no Bom Retiro. Eita, que o Silas Malafaia resolveu soltar o verbo, hein? Dessa vez, parece que ele perdeu totalmente o controle e distribuiu rajadas para todos os lados. É dedo no gatilho e gritaria no ar, porque quando ele se sente ameaçado, ninguém escapa da metralhadora de argumentos afiados. Ou pelo menos, é o que ele acha. Ele até tenta bancar o justiceiro do evangelho. Mas no fundo, será que é mesmo isso que Deus espera de quem diz ser seu porta-voz? Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa aqui que você não pode perder. O que vou te contar pode mudar sua visão e abrir seus olhos para coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Sério, não pula, porque o conteúdo que vem a seguir é daqueles que você vai querer compartilhar com todo mundo. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, bomba! Silas Malafaia descobre o lado oculto de Marco Feliciano e abala toda a direita. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. Depois de Silas Malafaia meter o dedo nas críticas contra Bolsonaro, na entrevista para Mônica Bergamo, adivinha só, ele voltou a ser convidado de novo. E como era de se esperar, soltou mais algumas pérolas polêmicas. Quer saber o que ele disse dessa vez? Então, confere aí. Não vai perder essa, porque o homem não segurou a língua. O senhor mesmo apoiou o Lula, mas o senhor disse que apoiou antes dos escândalos. Ah, obrigado. Continua mas o senhor apoiou. Ideologicamente, o Lula sempre esteve onde está. Deixa eu dizer para você, não, senhora. Sim, ele escondeu muita coisa que ele é. Não, senhora. Olha, Lula nunca entrou em pauta de costume lá atrás. Que história é essa? Outra, sabe quem eu apoiei em 1989? Brizola. Lula foi pro segundo turno contra Collor, direita. Eu apoiei Lula. 2002, eu apoiei Lula. Quando eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática no Congresso, eu caí fora. Porque o ser humano inteligente, ele analisa os fatos. Eu já apoiei gente errada. Já apoiei, claro. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou líder partidário. Eu já apoiei. Uma coisa é você apoiar quando não há acusação, quando não há crime. Outra coisa é você continuar apoiando depois do crime, né, Mônica? Depois de ser aprovado crimes de corrupção de alto grau. Nesse ponto, o pastor Marco Feliciano apoiou a Dilma depois de mensalão, depois de diversos O que é que eu tenho com o Marco Feliciano? Também a igreja faz isso. Isso é problema dele. Não é seu amigo? É problema, meu amigo o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico pra ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Ele viu assim, ele quer ser candidato a senador. Bolsonaro disse, não vou dar. Me pediu, eu fui a Bolsonaro. Bolsonaro, aí o Marcos quer ser um candidato a senador e tal. Depois ele vê a possibilidade. Opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Ou você acha que eu estou falando aqui? Agora, não, nesse ponto, só para entender. Deixa eu concluir a minha resposta. Conclui. Eu vou concluir a minha resposta. Eu não vim aqui defender a agremiação. Eu não vim aqui dizer que não há. Eu estou dizendo o que está acontecendo na política. E se tem algum pastor ou algum deputado evangélico que amanhã é uma coisa e amanhã é outra, é isso que eu estou dizendo. Bem, eu apoiei esse cara. Não tinha acusação nenhuma contra ele. Agora tem? Então qual é o meu caráter? Agora, o que eu concordo é que existe, esse ponto, pastor, existe uma espécie de centrão evangélico.
integrado por pastores e parlamentares vinculados à igreja que oscilam conforme o governo. O senhor concorda que existe isso? Claro! Ué, eu vou negar uma verdade? Amigo, eu não estou aqui para negar a verdade. Eu apoiei Lula há 22 anos atrás, quando não havia nenhuma acusação contra ele. Então, é impossível, porque olha só, quando Lula foi candidato agora a presidente, é isso que eles fazem. Mandou uma carta para os evangélicos dizendo que era contra o aborto, que é a favor da família, bababá. Primeiro mês de governo Lula, no primeiro dia, a ministra da Saúde derrubou portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Lula tirou o Brasil das nações que trabalham contra o aborto. Então, eles, na época da eleição, se transformam, se travestem. E hoje não dá mais. Hoje tem redes sociais. Então, o Lula, ele perdeu o espaço no espectro evangélico por uma questão ideológica e por uma questão de provas de corrupção. Mas essa é uma verdade. O que é a direita prostituta, na sua análise, pastor Silas Malafaia? Quem é a direita prostituta? O nome, tem vários aí, pelo amor de Deus. É aqueles que, por favor, é aqueles que, num tempo, defendem Bolsonaro quando está no poder. E depois defende a esquerda quando está no poder. É aqueles que querem ministérios quando a direita está no poder. E quando a esquerda está no poder, também quer ministério. Essa aqui é a direita prostituta. O senhor retira as frases duras que o senhor disse a Mônica Bergamo, dizendo que Bolsonaro é um covarde. O senhor disse que porcaria de líder é esse que o senhor falou a ele. O senhor retira ou mantém essas críticas duras que o senhor fez a Bolsonaro naquele dia? E falou, inclusive, que o senhor não é um alienado, e sim um aliado dele, né? Não é um bolsominion. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se tem um cara que tem um linguajar solto, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É o estilo. Quem é franco, fala desse jeito que eu falei. Mostra o momento da indignação. Agora, o outro lado da entrevista, que muita gente não viu, a Mônica tá aí, sabe? Eu falei, eu não vou rejeitar Bolsonaro por um ato errado da sua história. Porque ele tem muita gasolina, tem muito café no bule da sua história. Nesse momento, desse ato, eu chamei ele de frouxo e covarde, porque eu achei, é minha percepção, é meu direito. E meu jeito, largar de falar no mundo evangélico, o pessoal sabe, eu como pastor, aquela encarnação de um religioso puritano, com medição de palavras. Não, eu vou falando aquilo que está no meu coração. E quem fala assim, muitas vezes exagera. Quando eu falei que porcaria de líder é esse, é que eu estava indignado, que eu queria um Bolsonaro mais atuante. Essa foi a questão. E naquele momento, para mim, sim. Eu não estou dizendo que a história de Bolsonaro é uma história de covarde. Achando ele uma porcaria? Mas o senhor continua achando ele uma porcaria ou não? Minha filha, não adianta você querer isolar uma palavra minha que você não vai levar essa com muito respeito a você. A porcaria foi no momento, meu jeito de falar em relação à atitude dele. Claro que Bolsonaro é uma porcaria. Quando eu falei que porcaria de líder é uma expressão forte para dizer que líder é esse que não se posicionou nessa hora. Isso é força de expressão e honesta, sabe? Eu não maqueio palavras para saber o que a opinião pública vai saber. Primeiro que não é porcaria. A expressão minha é uma expressão forte para dizer que porcaria é essa de um cara, uma linguagem, o linguajado brasileiro que não se posicionou de força, mostrar que esse é o meu candidato. É isso, querido. Não é nada mais além disso. Mas não é o senhor que vai dizer quem pode ser ou não candidato, não é o claro Bolsonaro, não é a direita. O eleitor gostou do Marçal. 30% dos eleitores de São Paulo votaram no Marçal. Então o Marçal, ele tá aí, ele existe. E o Bolsonaro, aparentemente, ficou com medo de ficar a reboque do Marçal, porque o eleitorado do Bolsonaro foi pro Marçal. Quer dizer, o que veio primeiro foram as críticas desses eleitores ao Bolsonaro. Mas é que a minha pergunta era outra. Eu só queria ter feito essa observação aqui. Quem vai dizer se ele pode ser ou não candidato ao TSE e o eleitorado. Né? Mas a tua observação, eu não estou questionando. Qualquer um pode ser candidato. É um direito de cidadania. O meu questionamento é a direita ficar embebecida por um cara que aparece. Qualquer um que tenha história, ou na esquerda ou na direita, tem o direito. A questão é, como a direita apoia um cara que não tem história? Essa é a questão. E pelo jeito tá apoiando, né? Eu só quero ver o seguinte, me dê um nome que a esquerda abrace que não tem história. Eles não fazem isso. Tem que ter história. Não tem história? Tchau, benção, vai pra lá. Eu queria fazer uma pergunta só, aproveitar aqui, que é o seguinte... A discussão sobre a direita. O senador Ciro Gomes disse que o senhor fez críticas ao Bolsonaro porque o senhor é uma pessoa execrável.
ponto 1. Aí o senhor respondeu... Ciro Nogueira, Mônica, você falou Ciro... O Ciro Nogueira. Poderia ter sido o Ciro Gomes também, que o linguajar é o mesmo. Mas o Ciro Nogueira falou que o senhor é execrável e o senhor falou que ele é a direita prostituta. Eu queria, em primeiro lugar, que o senhor explicasse o que é a direita prostituta, como é que o senhor vê a possibilidade do Ciro Nogueira ser candidato, inclusive, a vice de numa chapa de direita, e se tem muita diferença entre o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto, por exemplo. O senhor vê diferença entre o Ciro Nogueira, que o senhor disse que é a direita prostituta, e o Valdemar Costa Neto, que se aliou ao PT no passado, que inclusive foi preso no escândalo do Mensalão aliado ao PT, e que também, como o Ciro Nogueira, apoia todos os governos, ou apoiou no passado. Sim, primeiro vamos responder, porque eu é que fui atacado. Eu não ataquei Ciro Nogueira. Ele é senador. Então vamos lá. Ciro Nogueira, qual é a moral que ele tem para me criticar? Nenhuma. Por quê? Aí eu vou sinalizar para vocês. Porque ele não tem moral para me criticar. Ele é o maior lobista da jogatina nesse país, essa desgraça. Ele mais 3 votos, são 4, que não assinaram impeachment de Alexandre de Moraes. E que agora curtiu o quê? Quer falar o quê? Que moral esse cara tem? Ele sempre apoiou Lula e sempre apoiou Dilma. Todo mundo sabe disso daí. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que é incrível, ô Mônica, e para vocês aí. Lamentavelmente hoje no país, seja a extrema esquerda ou seja a direita pura, para governar, vai ter que governar com a direita prostituta. O Valdemar Costa Neto é o quê? Calma. Por favor, seja a direita pura ou a esquerda radical, se quiser governar, vai ter que governar com a direita prostituta. Qual é a diferença de Bolsonaro para a esquerda? É que Bolsonaro não entregou uma estatal à direita prostituta. É que Bolsonaro não entregou um ministério de importância à direita prostituta. É essa que é a verdade que todo mundo tem que ter. Agora, a esquerda não. Como não? O Ciro Nogueira era ministro? Isso é ministro de quê? Ministro de quê? Qual o poder que ele tinha? Da Casa Civil? Qual o poder? Foi Ministério da Saúde? Ministério da Previdência? Da Infraestrutura? Caixa Econômica? Banco do Brasil? Qual é a estatal que Bolsonaro entregou para essa direita prostituta? Eu digo pro senhor, pastor. Só peraí, por favor. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém, porque quem vota é o povo. E o povo é o supremo poder. Se o povo bota essa direita prostituta lá, que ora tá com Bolsonaro, ora tá com a esquerda, ora tá com a direita, lamentavelmente nós vamos ter que engolir isso. Até que um povo com conhecimento, até que um povo diga assim, epa, isso aqui é a esquerda de fato. Isso aqui é direita de fato. Isso aqui não é nada. Então não vamos votar. Então hoje, quem estiver no poder, não adianta. Valdemar da Costa Neto, quem você citar aí de nome, não vai ter colher de chá. Lamento. Vai me perdoar a franqueza, mas o Bolsonaro entregou sim uma estatal a esse mercado da baixa política, a Codevasf. Entregou e esqueceu. A quem? Entregou coisa mais entregou a quem, amigo? A Codevasf foi entregue a um apadrinhado do deputado Elmar Nascimento, a pedido do atual... Você falou em uma, né? Não, você está falando em uma, pastor, né? Ele entregou um orçamento, pastor. Já que você está respondendo a mim, não, deixa eu só perguntar. Que ele entregou para a direita? Deixa eu só perguntar aí o senhor responde. Vai fazer a pergunta, pastor Então tem uma estatal, sim, que foi entregue. Ele entregou, mais do que isso, entregou o orçamento na prática. Ele criou, foi na gestão Bolsonaro, que se instituiu o orçamento secreto. Quer dizer, o presidente de então, o Bolsonaro, abriu mão da execução de um pedaço do orçamento. Né? E hoje, aí eu queria lhe perguntar, o Ricardo Nunes, que é a candidatura apoiada pelo senhor, tem lá uma coligação com uma dúzia de partidos. Né? Desses partidos, há 5 deles que controlam 11 ministérios e mais a Caixa Econômica Federal em Brasília. O MDB, o PSD do Kassab, que está também com o Tarcísio, União Brasil, esses chefiam 3 pastas cada um. Republicanos, uma pasta, o PT, o Progressistas, tem um ministério mais a Caixa Econômica. Então, estavam com o Bolsonaro, estão agora com o Lula. Obrigado! Esse é o pedaço prostituto da política. Agora, como resolver isso? Porque o senhor defende o Bolsonaro, mas ele estava até ontem. Ele entregou até o cofre do FNDE. Amigo, eu acabei de dizer, obrigado pela sua palavra, porque você só está assinando embaixo o que eu falei. Quem vota é o povo. É o povo que põe eles lá. Então, quem é? Você acabou de dar o referendo. Se Boulos for prefeito, vai governar com esses também.
porque não tem saída. O senhor Pablo Marçal, na campanha, declarou: se eu for eleito, eu vou governar com vários partidos. Eu quero saber qual é o candidato hoje, na atual política brasileira, que vai... O Bolsonaro foi eleito por um partido minúsculo, pequenininho, sem nada. Eu queria saber como é... E olha que o cara chegar para ser presidente num partido que não tinha nada, que ele estava construindo, e governar, e não distribuir como o governo Lula. Quantos ministérios o governo Lula aumentou para padrinhar essa turma toda? Então não adianta, amigo. Seja Nunes, seja Boulos, seja Tarcísio, seja Bolsonaro, para governar, vai ter que estar com essa direita prostituta. A questão é o seguinte, medir o que vai dar. Virou um grande prostíbulo, né, pastor, pelo seu raciocínio. Eu lamento. Ué, o que você quer que eu diga? Eu vou mentir? Eu vou negar o que eu vejo? O que eu olho? Porque se um cara, em qualquer nação democrática forte do mundo, tá? Com democracias definidas e com ideologias definidas, é direita ou é esquerda ou é centro. Acabou o papo. Tá aqui. Agora, opa, me vendo pra esse, opa, amanhã me vendo pro outro. O que é isso? O que é isso? Se vender pra um e pra outro. Eu tô usando uma linguagem forte, certo? Então, e por que acontece isso? Porque quem vota é o povo. Então, o povo é que vai ao Supremo Poder. Se o povo manda essa gente pra lá, o governador, o prefeito e o presidente da República, se quiser governar, vai ter que fazer alguma concessão. O problema é o nível da concessão que está sendo dada. Para mim, essa é a questão. É bom lembrar que essa novela de brigas e jogo de interesses entre Silas Malafaia e Marco Feliciano já vem de longa data. Isso não é novidade. O próprio pastor Caio Fábio, anos atrás, já havia cantado a bola sobre essa rixa entre os dois, que gira em torno de, adivinha só, poder e visibilidade. Enquanto deveriam estar pregando o evangelho, parece que a competição pelo holofote tem falado mais alto. E quem paga o preço dessa disputa? O povo, que fica à mercê desse circo gospel, enquanto a verdadeira mensagem de Cristo é deixada de lado. Fica o alerta. Quando líderes se engalfinham pelo poder, é o momento de questionar se ainda estão seguindo o verdadeiro pastor, ou se estão mais interessados nos aplausos do público. Será que o senhor recebe o pastor Marcos Feliciano? Essa é a história. Ele tá bom, generoso, diz pra ele ligar de novo. Aí o secretário ligou a terceira vez. Aí eu falei, tá bom, marcamos uma data. Eles vieram aqui, cafezinho da manhã. Ele assentou-se aqui, o secretário dele, onde o senhor está. Aí ele começou a chorar, as mágoas dele, que o Silas tinha feito o Jabes tirar a reunião de segunda-feira à noite que ele tinha lá no Bom Retiro, e que estava lotada já de gente, mais do que as outras reuniões, e que o Silas foi colocando ciúme no coração do Jabes, dizendo que a reunião de segunda estava mais forte do que as outras, e que só estava fortalecendo o Marcos Feliciano, e os dois eram desafetos, porque estavam brigando pelo mesmo nicho dentro da Assembleia de Deus. O Silas e o Marcos Feliciano. O Marcos foi a galera mais jovem. O Silas com as importâncias mais bigodais dentro da igreja, mas brigando pelo mesmo nicho ali dentro. Aí ele começa a me contar a relação dele com o Silas e o Jabes. Polícia Federal no meio, chantagem, grampo telefônico, mulheres pagas para dizerem coisas. Segundo ele, uma menina não sei de onde está paga para dizer que teve um caso comigo que não foi verdade. Ele nem sabia o que eu sabia. Função dos 900. Ainda não tinha chegado aí. Aí vão as histórias de delegacia, meu irmão. Fraternidade de delegacia. Aí foi o secretário dele ali ouvindo. Aí chorou. Aí me disse, eu, pastor Caio, estou aqui para lhe ouvir. Porque o senhor é um homem de Deus que inspirou a minha vida toda. Aí o que ele ouviu de mim? Só pancada. Não nele. Nessa história inteira, nesse esquema inteiro, eu disse, meu amigo, não há ninguém que viva para isso, que preserve a sua alma. Não existe evangelho nisso. Não há ninguém que entregue a sua alma a isso e continue a ter evangelho no coração. É simplesmente impossível. Você está querendo colher uvas de espinheiros. E falei a história
história de como essas coisas são para ele. Ele chorou igual um bezerro desmamado, o secretário dele ali vendo, quando acabou era por mim, eu estou oprimido, cheio de gente querendo me perseguir, o Silas quer acabar comigo, ele só veio aqui me falar da desgraça dele. Se você chegou até o final desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho e escolher a opção para receber todas as notificações. Dá aquele toque no botão curtir para nos dar aquela força. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.